leitura do livro de Eclesiástico 38, 24. Uma pessoa culta cresce em sabedoria nas horas de lazer. Quem não estiver sempre ocupado com trabalho será sábio. Não pode ser sábio o homem que gasta o seu tempo arando, que se orgulha de usar bem o ferrão de tocar bois, que fica trabalhando com bois o dia inteiro sem parar, e só gosta de conversar a respeito de gado. A maior preocupação desse homem é arar bem o campo, e ele passa as noites sem dormir, alimentando os bezerros. O mesmo acontece com um operário ou um artesão que trabalha dia e noite. Existem os que fazem as gravuras dos sinetes e com muita paciência preparam desenhos de tipos diferentes. Eles se esforçam para copiar exatamente o modelo e não dormem enquanto não tiverem terminado o serviço. O mesmo acontece com o ferreiro, sentado perto da bigorna, que se dedica completamente a trabalhar o ferro. A fumaça e as chamas queimam a sua pele, enquanto ele luta com o calor do fogo da fornalha. Por causa do barulho do martelo, ele vai ficando surdo. Ele olha com atenção para o objeto que está fazendo. O ferreiro se esforça para terminar o seu trabalho e só dorme quando ele está perfeito. A mesma coisa acontece com o oleiro, que trabalha sentado e faz girar a roda com os pés. Ele se esforça muito no seu trabalho, procurando fazer o maior número possível de potes. Com os pés ele amassa o barro e com as mãos dá forma ao pote. Com muita paciência, ele verniza os potes e só vai dormir depois de ter limpado o forno. Todos esses homens confiam nas suas mãos, e cada um é competente no seu ofício. Sem eles não seria possível construir cidades. Ninguém poderia morar nelas. Ninguém poderia visitá-las. Mas nenhum deles faz parte do grupo que governa a cidade. Nenhum deles ocupa um lugar importante na Assembleia do Povo. Eles não se assentam no banco do juiz, nem entendem o que é decidido no tribunal. Não têm fama de terem muito estudo, nem de poderem julgar questões. Eles não têm bastante conhecimento para fazer provérbios. Mas por causa do trabalho deles, o mundo continua funcionando. E eles estão sempre orando em favor do trabalho que fazem. Hoje fala sobre profissões. E sobre profissões, eu me lembrei aqui uma poesia aqui que eu achei muito bonita. Essa eu não sei de cor totalmente. É uma poesia de Pompilho Diniz, que diz: pro quê? Que é o porquê, né? Matutez. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu não sei de cor totalmente. Pro quê? Pro que tu chora, pro quê? Pro que teu peito soluça e o coração se debruça nos abismos do sofrer? Tu
pode me responder? Porque tua arma sozinha pelas estradas caminha, sem alegria mais ter? Porque teus olhos não vê e o coração não escuta? No sacrifício da luta, este convite a viver? Eu te pergunto, por quê? Porque teus pés já sangrando, continua caminhando pela estrada do sofrer? Porque sua boca só fala das coisas tristes da vida, que muita vez esquecida, dentro do peito se cala, quando o amor profumo exala. Porque tu moe a semente dessa alegria inocente, que no seu sonho se embala? Porque teu coração é como um baú trancado, e dentro dele guardado só desespero e aflição? Porque não faz, meu irmão, uma limpeza lá dentro, varrendo com os pensamentos os espinhos da maldição? Porque tu vive agarrado nessas asas desse caixão, nas asas desse caixão que carrega a assombração desse defunto do passado? Se tu já vive cansado, enterra todo o tormento na cova do esquecimento, para nunca mais ser lembrado. Depois disso, vem mais eu. Vem, ouve pelas estradas o canto da passarada, que em seu peito emudeceu. Escuta a voz das cascatas, cheira o perfume das matas. Olha os campos, tudo é teu. Aprende com os passarinhos, que só tem voz para cantar. Com o sol que nasce cedinho, e vem teu frio esquentar. Olha as estrelas, o luar, mas antes de tu querer isso tudo a receber, aprende primeiro a dar. Pompilho te disse. Por quê? Por quê? Eu acho que com o passar do tempo a gente desaprendeu a perguntar, desaprendeu a questionar. E quando a gente é criança, a gente está descobrindo o mundo e aí a gente começa a realmente aprender. A gente pergunta tudo: o que é isso? O que é isso? É o gatinho? É o cachorrinho? É o uau-uau? E a gente vai perguntando. Isso faz parte do processo de crescimento. Mas aí depois que a gente cresce, a gente perde a capacidade de perguntar, de questionar. Talvez porque nossos pais talvez não tenham tanta paciência de estar explicando por que isso, por que aquilo. E aí, quando você vai perguntar, o gato aqui perto. Quando você vai perguntar, o menino, pai, o que é isso? O que é isso? Aí o pai está ocupado, a mãe está ocupada. Fica impaciente. Não, vai brincar. Não estou com paciência para responder isso aí. Até me lembrei de uma história em que o pai estava ocupado lá, fazendo um trabalho em casa.
ocupado no computador e o filho chega, ei pai, me ajuda aqui, o que é isso, essa tarefa da escola? Assim, meu filho, eu tô muito ocupada agora. Depois papai ajuda, tá? Depois papai te ajuda na tarefa. Mas agora papai tá ocupado, tô muito ocupado. Vá, o pai tem uma ideia. Aí pega um quebra-cabeça. Era um quebra-cabeça do Mapa Mundi. Ele pega. Faz 3 meses que eu tento montar esse quebra-cabeça e não consigo. Eu vou dar pra ele, fica distraído até eu terminar aqui meu trabalho. Fazer 3 meses que eu tento terminar esse quebra-cabeça e não consigo. Vai demorar que só. É o tempo que eu termino aqui pra poder ajudar ele na tarefa. Entrega pro menino. 10 minutos depois o menino volta com o quebra-cabeça montado. Aí ele fica admirado. Gente, como foi que esse menino conseguiu montar tão rápido esse quebra-cabeça? Faz 3 meses que eu tento e não consigo montar, e ele em 10 minutos já montou. Meu filho é um fenômeno mesmo, inteligente. Ô meu filho, você já terminou? Já, pai? Já, pai, já terminei. Como é que foi? Como é que você conseguiu terminar tão rápido? Montar as peças aí do quebra-cabeça do globo terrestre. Não, pai, eu não tava montando o globo terrestre, não. Eu tava montando era o homem. E trás do quebra-cabeça do globo terrestre tinha um homem. Foi só emendar as partes. Você consertando o homem, conserta o mundo. Falando em profissão e falando de educação. Pergunta. Muitas vezes a gente não passava de ano, eu mesmo me incluo, porque a gente tinha vergonha de perguntar. Aí, assim, eu sempre fui muito ruim em matemática, péssima matemática. Pelo menos nas séries iniciais tudo bem, que era só tabuadas, coisinha mais fácil. Mas aí quando eu cheguei no colégio, aí a matemática era um pouco mais pesada. Tinha lá uns problemas que começavam no início da folha e terminavam no fim. Aí complicou. E às vezes eu ficava com vergonha de perguntar, eu perguntava uma, duas. Na terceira vez eu ficava com vergonha, não perguntava, e às vezes ia pra casa com a dúvida. Sempre tinha coragem de perguntar. Aí matemática eu só passava me arrastando, quando passava. Muito ruim, muito ruim. Aí eu tava vendo esses dias, aí estão falando muito em escola inclusiva. No início eu estranhei, mas aí eu comecei a pensar que dá certo. A escola tem que ser inclusiva mesmo. Não pode discriminar ninguém. Jesus era inclusivo. Jesus disse: vinde a mim todos os pequeninos. Não discriminou raça, nem cor, religião. Todas as crianças ele abraçou. Aliás, foi a única profissão que ele aceitou ser soldado. Mestre. Se chamar de mestre. Foi a única que Jesus aceitou. Então ele não discriminou ninguém. Ele
mais inclusivo que Jesus, impossível. Pobres, ricos, pretos, brancos, curou todos. E abraçou. Também. Mas aí eu tava pensando, como seria essa inclusão hoje? Eu acho que seria muito bom para os alunos. Aí ia dar muito trabalho para os professores. E eu digo por quê? Os professores teriam muito, mas muito trabalho. Aliás, não só os professores. Acho que ia ser preciso uma força-tarefa para incluir todo mundo. Por exemplo, ia ter que... Também está querendo aqui escutar. Teria que ter, por exemplo, os professores teriam que fazer cursos intensivos para ter inclusão. Teriam que aprender o braille para corrigir as provas das crianças com deficiência visual. Também teriam que ser confeccionados livros e cadernos em braille. Também os professores teriam que aprender. Também teriam que aprender, todas as escolas teriam que ter libras para incluir as crianças deficientes auditivos. Aulas especiais para os disléxicos. Eu acho que teria que ter aula em áudio. Os disléxicos não conseguem ler. Banheiros, e aí teria também que aprender, eles teriam que estudar viajando o Brasil inteiro, porque o Brasil tem vários sotaques. Porque se por exemplo, tivesse aluno de outra região na sala de aula deles, por exemplo, tivesse nordestino, paraibano, gaúcho, vai dar trabalho. Porque, por exemplo, em cada estado, pelo menos, tem dois tipos de sotaque, pelo mínimo dois tipos de sotaque. Por exemplo, tem o sotaque aqui no Ceará, tem o sotaque que é do interior, que é mais parecido com o sotaque do pessoal do Pernambuco, aqui já fica mais próximo do Pernambuco. E teria o sotaque do pessoal lá mais próximo da capital. Eu fui para a Bahia também e eu percebi que também tem dois sotaques diferentes. O pessoal do interior da Bahia não fala igual ao pessoal já perto da capital, já tem outro sotaque. No Rio Grande do Sul eu acho que também tem dois tipos de sotaque. Trabalheira é grande, viu? O professor tem que viajar o país todo para saber como é que fala esses diversos sotaques. Porque, por exemplo, tem a tangerina. Antigamente, eu me lembrei das historinhas da turma da Mônica, né? Que os alunos sempre levam um presentinho para a professora. Geralmente são frutas. Aí vamos dizer que esse aluno levasse uma tangerina. O outro diria que não é tangerina, é mexerica. O outro já da região sul ia dizer que era bergamota. O professor teria que saber esses
Quem era quem? Tangerina, mexerica, bergamota. Eita, ia dar briga. É tangerina? É não. É mexerica? É não. É bergamota. Ah, aqui tem a goma, a gente chama de goma, a goma que faz tapioca. Já no Piauí, Teresina, tapioca é a massa e a tapioca é o beiju. Aqui o beiju é, é feita a mistura de duas farinhas, né? O beiju é feito com a farinha da mandioca misturada com a goma ou massa de tapioca. Então é bem complicado, viu? Para incluir todo mundo, senão eles poderiam ser chamados de xenófobos. Tem essa história também, né? Xenofobia. Vai ter que incluir. Aí também os banheiros também tem que ser adaptados todos para os cadeirantes. Em volta, nas ruas em volta da escola, teriam que ter sinais sonoros e piso tátil. As calçadas todas adaptadas para os deficientes, os cadeirantes e com locomoção reduzida. Seria uma escola dos sonhos, realmente. Seria muito bom. Todo mundo junto, estudando junto. E mais uma coisa. Os professores também teriam que aprender a falar num tom de voz que não agredisse a audição dos autistas. Os autistas têm sensibilidade, muita sensibilidade, não poderia falar muito alto e ensinar os alunos a não gritar em sala de aula para respeitar o coleguinha autista. Realmente é uma força-tarefa, uma trabalheira grande, mas que vem a inclusão. Jesus disse: vinde a mim todos os pequeninos e não os impeçais, porque deles, aqueles que tiverem coração semelhante ao de uma criança, não entrarão no reino dos céus. Muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.